Olá! Polícia Civil investiga a relação do Detran de Santa Catarina com empresários que faziam vistoria veicular. No sul do estado, a maior apreensão de drogas da região resultou em outra operação. Essa para prender uma quadrilha que lavava dinheiro com tráfico de drogas. Mais da metade das cidades catarinenses fecharam o primeiro semestre deste ano com as contas no vermelho. E prefeitos reivindicam mais recursos. A Associação de Voluntários do Hospital Infantil completa 48 anos de prestação de serviços aos pacientes. Tudo isso você confere a partir de agora no seu SC Acontece. Hoje, comigo, Ronaldo Penido. Olá, mais uma vez, uma boa tarde para você. A Polícia Civil fez uma operação hoje para apurar crimes de empresários que teriam relação privilegiada no Detran de Santa Catarina. Os detalhes com a Gabriela Mariotto. Gabriela, os crimes teriam começado em julho do ano passado? Conta pra gente. Boa tarde. Gabriela, nos escuta? Bom, a gente segue em frente. Daqui a pouco, então, nós chamamos a Gabriela Mariotto com estas informações. Em outra operação da Polícia Civil, a investigação é para apurar a maior apreensão de drogas no sul de Santa Catarina, que ocorreu em 2020, quando a Polícia Civil de Içara apreendeu cerca de 3,5 toneladas de maconha. Alex Barros, ao vivo com a gente para esclarecer como é que foi essa operação. Boa tarde, bem-vindo ao SC Acontece, Alex. Boa tarde, Ronaldo, e claro, boa tarde a você que acompanha a programação da TV BB. E é justamente isso, tá, Ronaldo? Essa operação que aconteceu nesta manhã teve aí por objetivo fazer, então, a prisão de 8 pessoas envolvidas neste tipo de crime que acontece desde o ano de 2020 aqui na região. Então, na manhã de hoje foi dado, então, um cumprimento a 25 mandados de busca e apreensão e também houve o bloqueio de contas bancárias, juntamente com prisões temporárias. O grupo, Ronaldo, atuava por meio de um esquema de empresas falsas com utilização de laranjas, justamente para movimentar recursos financeiros que é oriundos justamente do crime organizado aqui na região. Ele se fazia assim a utilização de laranjas juntamente com empresas envolvidas nesse esquema. A operação desta quinta-feira aconteceu em diversas cidades aqui do sul do estado, como Tubarão, Criciúma e Forquilinha. Esta mesma operação aconteceu também em conjunto lá no Rio Grande do Sul, onde 3 municípios também foram alvos desta operação. A gente relembra, Ronaldo, que esse conjunto de operação, como você bem falou no início, vem as investigações desde o ano de 2020, onde neste período a Polícia Civil fez a apreensão da maior quantidade de drogas já registrada aqui na região, no que equivale em torno de 3 toneladas. Por sua vez, na operação de hoje, foi então falado pela Polícia Civil que este grupo, durante um período de 4 anos, movimentou em torno de mais de 5 bilhões meio bilhões de reais aqui na região. Estas são as informações. Volta contigo aí no estúdio. Tá certo, então. Muito obrigado, Alex Barros, pela sua participação no SC Acontece. A Polícia Civil fez uma operação hoje para apurar crimes de empresários que teriam relação privilegiada no Detran de Santa Catarina. Os detalhes agora com Gabriela Mariotto. Gabriela, os crimes teriam começado em julho do ano passado. Conta pra gente, agora você nos ouve. Boa tarde. Muito boa tarde, Ronaldo. Muito boa tarde a todos. É isso mesmo. Então, essas denúncias, elas começaram a chegar à Polícia Civil em julho do ano passado e, a partir daí, começaram, então, as investigações. Essa operação tem como nome Decalque. Ela mira, então, as empresas que realizam esse processo de vistoria veicular, que é um processo que todos os automóveis têm que fazer quando são vendidos, né? Quando tem essa troca de veículos. Essas empresas atuavam principalmente na região sul do estado, então foram cumpridos no total 24 mandados de busca e apreensão nas cidades do sul do estado e também aqui na Grande Florianópolis, aqui na capital e também em São José e também na cidade do Rio de Janeiro.
A princípio, são dois crimes que estão sendo investigados pela Polícia Civil. O primeiro é o chamado dumping, ou seja, é quando um empresário, neste caso é um casal de empresários, chega a uma cidade e começa a praticar os processos de transferência a um preço abaixo do mercado. Então, para a gente ter uma ideia, o valor geralmente cobrado nestes procedimentos é ali em torno de R$120, R$140. Mas estes empresários chegaram a cobrar R$15 em um processo deste, sendo que, obrigatoriamente, eles têm que pagar uma taxa de R$27 para o Detran. Ou seja, eles não tinham lucro nenhum nestes procedimentos que eles estavam realizando. Então, esses preços acabavam excluindo os outros concorrentes do mercado e, a partir daí, os empresários começavam a cobrar valores muito acima do que era cobrado anteriormente, prejudicando principalmente o consumidor. O outro crime cometido, então, é o quartel, que é quando este grupo monopoliza o mercado, e também o ajuste de preços. Para a gente entender agora um pouquinho melhor como que esse grupo operava, a gente vai ouvir a delegada responsável pela operação, Patrícia Fronza. Vamos ouvir. Então, há uma guerra no Estado, na verdade, entre dois grupos de empresários das empresas de vistoria, né? Esse primeiro grupo de empresários, né, capitaneado ali o grupo por um casal, eles tinham a empresa de vistoria, chegavam na cidade que já estava estabelecida uma empresa, oferecia ao empresário já estabelecido, dizendo que ele estava com uma empresa credenciada, que se aquele empresário que já estava na cidade fornecesse 30% do faturamento, ele deixaria a empresa dele fechada e aí não teria concorrência. Diante da negativa dos empresários, eles então abriam a empresa e falavam assim, agora eu vou praticar a minha própria tabela. E aí geralmente era R$30, R$40 cada vistoria. Em algumas cidades, o empresário concorrente não conseguiu manter os valores, né? Eles cobrando R$30, R$40, aonde eles estavam cobrando R$140, R$150. De primeiro momento, até parece que o consumidor estava sendo beneficiado. Mas o que acontece? Eles ficam durante um tempo, geralmente alguns meses, um ano, cobrando esse valor irrisório, e depois, quando a concorrência quebra, ou quando eles dividem o lucro com a concorrência, eles cobram o máximo da tabela, que era o que acontecia em São Joaquim. O valor cobrado em São Joaquim, R$190. Ronaldo, e agora a principal suspeita da Polícia Civil é que esses empresários recebiam, então, informações privilegiadas de dentro do Detran, como, por exemplo, quais seriam as cidades em que estes procedimentos seriam mais lucrativos. Então, também foram cumpridos mandados de busca e apreensão dentro do órgão, em busca de informações e documentos que pudessem mostrar este possível envolvimento. Agora, as investigações continuam para saber também se esse crime está sendo cometido em outros estados aqui do Brasil e também se estavam sendo cometidas irregularidades nestes processos de vistoria veicular. Ronaldo, volto com você. Valeu, Gabriela. Muito obrigado pelas informações. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala de investimentos nas prefeituras e muito mais. Não sai daí. O SC Acontece e volta já. De volta com o SC Acontece para ver como fica o tempo para esta semana, para esta quinta-feira e também para todo o final de semana. Confira. A quinta-feira, último dia do mês de agosto, vem com sol em praticamente todo o estado, com algumas nuvens. As temperaturas sobem um pouco para hoje e deixam o dia bastante agradável. Até na Serra, máximas de 25 graus. E olha, pode chegar aos 30 graus no oeste. Para amanhã, mudanças novamente. Vem uma frente fria e o mês de setembro traz chuva, que começa lá pelo oeste, com risco de temporal localizado e queda de granizo. E depois, essa condição se estende e pode atingir as demais regiões. Em Chapecó, apesar da chuva, temperaturas máximas que podem chegar a 25 graus. Em Urubici, na Serra, mínima de 9 e máxima de 21. Em Criciúma, a máxima pode chegar a 28 graus com sol entre nuvens. Já na faixa do litoral, Vale Norte, temperaturas amenas neste primeiro dia de setembro. Em Florianópolis, máxima de 21 graus. Joinville, máxima de 23. Itajaí, no Vale, máxima de 24. Nessas regiões, a chuva pode chegar à noite. E é no fim de semana que essa condição deve chegar para todas as regiões.
Mais da metade das cidades catarinenses fecharam o primeiro semestre deste ano com as contas no vermelho. Para reverter o quadro, os prefeitos contam com o aumento do Fundo de Participação dos municípios. Uma reunião, nesta quarta-feira, discutiu o assunto. Reforma tributária, Fundo de Participação dos municípios e a situação fiscal das prefeituras. Temas como estes foram abordados durante a assembleia realizada na Associação dos Municípios da Grande Florianópolis. Um dos encaminhamentos da reunião foi a elaboração de uma lista de reivindicações a serem levadas para o governo federal. Nós somos responsáveis pela Lei de Responsabilidade Fiscal e não é justo que o bolo tributário acabe ficando com a maior parte dentro da União. Então, nós estamos buscando que esse bolo tributário tenha uma divisão justa e que nós, prefeitos e prefeitas, possamos, de fato, retribuir e devolver à nossa população aquilo que é merecido. Segundo o levantamento da Confederação Nacional de Municípios, 56% dos municípios catarinenses fecharam o primeiro semestre do ano no vermelho. Em Santa Catarina, 234 prefeituras enviaram dados ao Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro. Desse total, 130 estão com déficit nas contas públicas. Um desafio para os gestores públicos municipais. A gente precisa reivindicar, sim, os municípios precisam se unir, porque o problema é de nós todos. E a tendência dos municípios é piorar, porque normalmente você recebe o IPTU, que é uma parcela também importante, no início do ano. E aí tudo caiu, qualquer coisa que se faz não se pensa no município. Reduz o combustível, os 25%, tem 25% ali que também é área dos municípios. Então a gente precisa equacionar, era para ser mais fácil, porque senão daqui a pouco a gente não vai achar ninguém que vai querer emprestar o seu CPF para ser gestor de qualquer cidade, seja ela grande ou pequena. O balanço mostra que em municípios de menor porte, a situação é ainda mais dramática. Para cada R$100 arrecadados, 85 ficam comprometidos com o pagamento de pessoal e despesas da máquina pública. A renúncia fiscal de impostos, como o ICMS, agravou ainda mais a situação das contas públicas. Sem recurso, o município não consegue tocar. Então, o que precisa fazer? Agora é o dever de casa. É fechar as torneiras, é segurar as despesas, é lutar para conseguir mais recursos, é liberar recursos que estão trancados, é sensibilizar o governo federal, o governo do estado, de que os municípios precisam desse apoio, desse aporte agora nesse momento, porque é nos municípios que as coisas acontecem. A Graziane Ubiali está de folga, mas deixou um recado para você. E renovar uma boa pintura custa menos do que você imagina e dá aquela renovada que alegra toda a família. E você sabe, para a pintura ficar perfeita com muita qualidade e preço justo, a tinta tem que ser Dakar. Se você quer renovar as paredes que necessitam ser limpas com mais frequência, sem perder a cor, a escolha inteligente é a Dakar Seda Super Lavável da lata vermelha. Ela tem uma película anti-sujeira que protege e amplia o desempenho da lavabilidade. Com um simples movimento de esponja com água e sabão, sua parede estará limpa e bonita. E para deixar as paredes da sua casa renovadas em pouco tempo, a escolha certa é a Dakar Titanium com cobertura máxima da lata preta. Sabe por quê? Essa tinta tem muito mais dióxido de titânio, um pigmento nobre que permite maior alvura e maior poder de cobertura. Em poucas demãos, a pintura estará pronta e sua casa renovada. A Dakar Seda Super Lavável e a Dakar Titanium Cobertura Máxima têm, além de cores prontas, muitas mais pelo sistema tintométrico Dakar Sevicor 3B para atingir na hora, direto na loja. Pinte e renove agora mesmo a sua casa. Tintas Dakar, uma escolha inteligente, melhor qualidade a preço justo. A Associação de Voluntários do Hospital Infantil está completando 48 anos. São quase 5 décadas ajudando as famílias nos momentos de aflição do tratamento. Quando Gabriel tinha 2 anos de idade, ele e a mãe, Aline, saíram de Campos Novos, no oeste de Santa Catarina, para receber tratamento no Hospital Infantil, na capital. No ano passado, o outro filho, Miguel, foi quem precisou dos atendimentos. Para nós, assim, por todos esses anos, é um grande presente, né, na vida dos filhos da gente, que a gente vem de tão longe, né, procurar um tratamento e saber que tem, né, essas pessoas de um coração tão bom
e pessoas também no coração bom que sempre estão ajudando, sempre estão, fazendo a doação, sempre estão ajudando, que a gente agradece de coração. Nos últimos 9 anos, a Avos foi o suporte de Aline, Gabriel e Miguel. Mas muito antes, a associação já reescrevia histórias de pacientes e familiares. Hoje somam 48 anos, tornando o atendimento de oncologia pediátrica mais humanizado. Tudo que tu podes imaginar quando a gente fala da Avos é o quê? É doação. A primeira doação é o amor que a gente tem que ter. E aí a segunda vem o quê? A parte que a gente precisa, que as mães quando vêm para cá precisam, é o acolhimento. E o acolhimento às vezes é de tudo porque ela não tem. No ano passado, o investimento financeiro da associação ajudou a construir o novo ambulatório de oncologia. Como oncologista, a gente sabe que não é só o tratamento quimioterápico que está envolvido no processo de cura daquele paciente, né? A gente precisa de acolhimento, a gente precisa garantir que aquela criança que vem de longe tem um lugar para descansar, tem um lugar para se alimentar, tem uma caminha gostosa e quentinha para descansar e dormir de um dia para o outro, para não ter que voltar para o seu domicílio no mesmo dia que fez quimioterapia. Então a Avos vem com este carinho. Isso é garantia de tratamento em todas as circunstâncias para aquelas crianças, né? Além da casa de apoio, a Avos também tem uma casa de acolhimento, que serve como local de estadia para os pais de crianças internadas na UTI. O próximo projeto da associação é ampliar e reformar este espaço, para trazer mais acolhimento e conforto para estas famílias. Às vezes acompanhar um super-herói num leito. A criança está deitada, está chururuzinha, mas quando aquele super-herói entra, ela se encanta, ela vira uma imaginação, ela faz... Nossa, parece assim que pode ir para casa que já está melhor, entendeu? E isso para a gente é muito bom. Porque às vezes tem um voluntário que diz, puxa, mas hoje eu não fiz nada. A gente deixa uma dose de carinho sempre, todo dia, todas nós. E 48 anos, né? É uma história, é muito envolvido com muito amor, com muito carinho, né? E que venham muitos e muitos anos e eu, em nome de todas as mães e das crianças, né? Estou aqui com meus 2 filhos, a gente só tem a agradecer, sempre agradecer, pedir que sempre que Deus abençoe sempre. Muito bom. O SC Acontece de hoje termina aqui. Para rever as reportagens desta edição, acesse o nosso portal tvbv.com.br. Outras informações logo mais às 6:50 da noite no Band Cidade. Para você, uma ótima tarde, um forte abraço e até amanhã.